Eis aí, abençoados, o tema do nosso estudo nesta manhã. Um só evangelho, uma só verdade. É o tema de hoje. O nosso versículo inicial se encontra em João, capítulo 8, versículo 32. Antes de nós lermos, eu vou me dirigir aos abençoados que estão nos acompanhando pela gravação. Eu quero louvar a Deus pela vida de vocês e fazer um convite aos irmãos. Se você está aí assistindo a gente pela gravação e ainda não é inscrito em nosso canal, é só você se inscrever aqui embaixo. Tá? Embaixo do vídeo no YouTube você encontra o botão de se inscrever e ao lado tem um sininho, é importantíssimo, tá? Você se inscrever e marcar esse sino, que esse sininho te informa quando nós postamos algum conteúdo novo, tá? Então, seja transmissões ao vivo, seja com outro programa no YouTube, você vai receber notificação. Então é muito importante para você estar em contato, né, com o nosso conteúdo, com a Palavra da Graça, você se inscrever e marcar o sininho, tá? Seja muito bem-vindo, tá bom? Qualquer coisa, entre em contato com a gente por e-mail. Você está vendo aqui, né, nessa tarde aqui, o endereço do nosso site e também o e-mail. Pode escrever para a gente por esse e-mail que teremos o prazer de respondê-lo, tá bom? Fique à vontade em nome do Senhor Jesus, tá? Vamos ler então João 8,32? Esse é um clássico, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja Deus. Preciosa igreja do Senhor Jesus Cristo, povo de propriedade exclusiva de Deus, abençoados, mais que vencedores, selados com o Santo Espírito da promessa, igreja rica de conhecimento, sem ruga, sem mácula, santos e irrepreensíveis. Louvado seja Deus. Amados, aqui nessa passagem, nesse versículo, né, que é um clássico, né? Muitas pessoas conhecem, aliás, todos que se dizem aí cristãos, seja qual for o segmento de cristianismo que a pessoa siga, certamente ela conhece esse versículo. Porém, a maioria dos irmãos não compreende o real significado disso aqui que Jesus falou. Jesus estava falando aqui, abençoados, da verdadeira libertação. Nós vemos hoje, aliás, não só hoje, né? Já há muitos anos, pelo menos desde que eu me entendo por gente, que eu sou, né? Os irmãos sabem, eu sempre falo isso aqui, mas para quem é novo aí eu vou repetir. Eu fui batizado católico, criancinha de colo. Logo depois a minha mãe se converteu, né, a uma denominação pentecostal. E ali eu fui criado desde criancinha nessa denominação, naquele ritmo. Depois de um tempo eu me tornei batista, né? Fui durante 6 anos na igreja batista, bem tradicional. Frequentei a igreja adventista do sétimo dia. Ou seja, eu passei por algumas denominações aí, né? E o que eu pude observar nessas denominações, mas principalmente na denominação pentecostal, é que eles falavam muito de libertação. Só que a libertação deles era aquele tipo de libertação. Faz uma campanha para você se libertar do mal, para você se libertar do demônio, entre aspas, ou de não sei o quê, da macumbaria, você libertar disso, se libertar daquilo. E as pessoas viviam fazendo aquelas campanhas e comprando objetos ungidos, entre aspas, né? Objetos ungidos, e faz a campanha da pedra, a campanha da bala, a campanha do sabonete, a campanha do envelope. O envelope é dar o seu tudo, né? Dá o seu tudo, dá o seu máximo aqui no envelope, dá uma oferta especial e coloca junto com a oferta um pedido de oração, não sei o quê. Eu via muito isso acontecer, demais. E ali o líder, ou as lideranças, diziam que aquilo era libertação. Irmão, você tem que se esforçar, se esforça para você ser liberto. Você faz a campanha, você faz o jejum, você bebe o óleo e come a bala abençoada e faz isso, faz aquilo. E ali as pessoas eram levadas a acreditar que elas estavam sendo libertas. Mas na verdade não estavam. E eu digo uma coisa para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Enquanto a pessoa não conhece a palavra da graça, ela não está verdadeiramente liberta. Ela pode estar, no máximo, disciplinada. Eu digo isso por quê? Porque alguns irmãos já me falaram isso algumas vezes, dizendo assim: ah, Cristiano França, tudo bem, você fala da graça e tal, mas eu tenho um parente que ele tinha uma vida errada, ele fazia isso, fazia aquilo, aquilo outro, e ele se converteu na igreja pentecostal e hoje ele está andando de maneira correta e tudo mais.
E quando a pessoa me fala, e algumas pessoas, como eu disse, já me falaram isso algumas vezes, eu falo, glória a Deus por isso, que bom. Só que isso não é libertação, isso é disciplina. A religião, ela tem essa propriedade, né? Ela tem essa característica, pelo menos eu acredito que a maioria delas tem, de disciplinar a pessoa. Então, se a pessoa fumava, deixou de fumar, a pessoa vivia caindo pelas tabelas aí de bêbado e não bebe mais, a pessoa aplicava o golpe assim, assado, não aplica mais, a pessoa fazia aquilo, não faz mais, ela se converteu na Batista, ela se converteu no Espiritismo, ela se converteu na Católica. Amado, que bom que as atitudes mudaram, sabe? Só que eu digo para você, isso não é libertação, isso é disciplina, são coisas diferentes. É necessariamente ruim? Não estou dizendo que é ruim. Só estou dizendo que não é libertação genuína. Esse é o ponto. É ruim uma pessoa que tinha uma atitude negativa, por exemplo, se converter ao Espiritismo, ou à Igreja Católica, ou à Igreja Batista? É ruim ela entrar numa denominação dessa e mudar a atitude dela, se tornar melhor? Não é ruim, é algo bom. Mas isso não é libertação genuína. A genuína libertação é conhecer a verdade. É isso que Jesus falou aqui. Entende? Quando você conhece a verdade, além das suas atitudes mudarem também, porque a verdade nos transforma, você passa a conhecer de fato o caminho de Cristo. O caminho que Deus deixou para nós, para essa nova aliança. E você é liberto aqui, no seu entendimento. Essa é a principal libertação. É por isso que o apóstolo Paulo fala, né, que a nossa luta, o nosso trabalho é destruir fortalezas. E no contexto você observa que quando Paulo fala de fortalezas, ele está falando de raciocínios que se levantam contra o conhecimento de Deus. Ou seja, raciocínios que se levantam contra a verdade. O que nós mais encontramos aí no mundo afora, queridos, são raciocínios contrários à verdade. Eles até se parecem com a verdade. Alguns deles dizem que são a verdade, porque muitos pregam Jesus, né? Então se fala do nome de Jesus, logo é a verdade. Eu digo para você, não necessariamente. Tem muita gente aí fora que fala do nome de Jesus, mas não está pregando a verdade. Se não está pregando a verdade, logo não está libertando ninguém. Pode estar disciplinando, né? Mas libertando não. Jesus fala aqui da verdadeira libertação. Ele fala, olha, ele está falando isso aqui ainda nos dias de sua carne, mas esse versículo serve para nós hoje com certeza. Ele estava falando para aqueles hebreus que estavam ali, o ouvindo. Ele falou, olha, vocês vão conhecer a verdade vai libertar vocês. E quem é a verdade? Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Jesus não disse que ele era uma das verdades. Está entendendo, né? Jesus poderia dizer, olha, eu sou um dos caminhos que você pode seguir. Eu sou uma das verdades. São muitas verdades. Eu sou uma delas. É isso que Jesus falou? Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou, eu sou o caminho. A verdade. Consequentemente, a vida. É o que Jesus é. Então, quando você conhece a verdade revelada nesta nova aliança, que é o Evangelho da Graça, a palavra revelada ao apóstolo dos gentios, apóstolo Paulo. Olha, amados, os demais apóstolos não receberam essa revelação. Os demais apóstolos foram enviados para os judeus, para os hebreus, né? Para poder falar do Messias para os hebreus. Para os judeus entenderem que eles não tinham mais que esperar o Messias, que o Messias era Jesus e que já tinha vindo. Essa foi a principal incumbência dos outros apóstolos. Tanto que Jesus, no livro histórico, né, se eu não me engano, está em... Agora eu não me lembro, amado, exatamente o capítulo e o versículo, tá? Eu não vou arriscar dizer um capítulo e um versículo errado. Mas o Senhor Jesus diz assim, não passem pelo caminho dos gentios. Não entrem no caminho dos gentios. Vocês estão sendo enviados às ovelhas perdidas da casa de Israel. Eu não sei se é Mateus 10, 5 ou Marcos. É Mateus. Mateus capítulo 10, versículos 5 e 6, tá?
É porque não estava no meu esboço aqui, eu me lembrei de citar, mas não lembrei a passagem exatamente. Mateus 10, versículos 5 e 6. Né? Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis pela cidade dos samaritanos, que também não eram de Israel, não eram judeus, né? Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Esse antes aqui significa ao contrário, né? Ou seja, ao invés de, né, vocês irem pelo caminho dos gentios, vá para as ovelhas de Israel. Ou seja, os 12 apóstolos foram enviados aos israelitas para falarem do Messias, para dizerem: olha, o reino já veio, o reino do Messias já veio, o Messias já está aí. Vocês entendem isso? Para o apóstolo Paulo, a revelação foi diferente, a incumbência foi diferente, né, melhor dizendo, e a revelação foi muito maior. Foi a revelação para a nova aliança. Era uma revelação de um evangelho que não tinha comprometimento com obras da lei, né, com todo aquele aparato judaizante. Não. A mensagem da graça, ela tinha como objetivo principal trazer a revelação daquilo que havia sido feito na cruz do Calvário e na consequente ressurreição de Jesus. O evangelho da graça é isso. Por isso que o apóstolo Paulo, inclusive, chama este evangelho de palavra da cruz. Por quê? Porque o evangelho da graça, ele evidencia o que foi feito lá no Calvário. Essa é a verdade da nova aliança. Conhecer a graça é conhecer Jesus. Veja, Jesus Cristo ressuscitado, não Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré morreu, né? Como o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 7, no versículo 4, que nós devemos pertencer ao outro. Ele fala de 2 maridos, fazendo uma alusão, uma metáfora, né? Um marido é Jesus de Nazaré, o outro marido é Jesus ressuscitado. É só você ler o capítulo 7 de Romanos, do versículo 1 ao 4. Paulo fala do casamento, mas o propósito dele ali não é falar de casamento, não é ensinar sobre casamento. O propósito de Paulo ali é falar dos 2 maridos da igreja. Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado. Ele diz: o primeiro marido morreu, nós temos que pertencer ao outro. Então aqui nós pertencemos àquele que ressuscitou. Nós seguimos a Cristo da cruz em diante. Cristo ressuscitado. Esse é o ponto da graça. Isso é conhecer a verdade. Quando você conhece a graça, você conhece a verdade, você conhece Jesus ressuscitado e você se submete a essa verdade. E nós estamos aqui há anos, particularmente falando de mim, da minha experiência. Esse ano de 2019, nós estamos em janeiro de 2019, né? Agora, ao vivo. Nesse ano eu completo 20 anos que o Senhor começou a transformar a minha mente para a graça. E 20 anos que o Senhor tem me permitido crescer em conhecimento. E já há 13 anos e pouco com essa bandeira ministerial, levando essa palavra adiante. E nesses 13 anos, o Senhor tem me permitido enxergar muitas vidas conhecerem a verdade. Não serem apenas disciplinadas, como a religião faz. Não, a graça, ela vai além da religião. A religião disciplina, a graça, ela disciplina e liberta, de verdade, porque ela liberta o entendimento, ela derruba as fortalezas que foram colocadas em nossa mente. E existem muitas fortalezas no mundo. Vocês podem notar, mas existem muitas supostas verdades. As igrejas pentecostais pregam um tipo que dizem ser uma verdade, que não é, com certeza. E dentro do próprio pentecostalismo existem muitas verdades ali dentro. As igrejas pentecostais, né, no caso, existem muitos segmentos delas, com visões diferentes. Inclusive, existem as chamadas agora igrejas neopentecostais. Todas elas são mentirosas. Todas elas enganam. Entendem? Assim como as igrejas tradicionais, assim como a igreja católica romana, e as religiões, de maneira geral, que não falam da graça. Amado, não falou da graça, não está falando da verdade. E se não fala da verdade, não está libertando ninguém. Só há um evangelho. Como eu falei, esse evangelho foi revelado ao apóstolo Paulo. Amado, veja bem, eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, para quem está na gravação, tá? Agora ao vivo não dá. Mas para quem está na gravação, você pode procurar embaixo o link que fala das 2 boas notícias. Que fala desse entendimento a respeito dos apóstolos e de Paulo, e a revelação que foi dada a Paulo. Eu vou deixar as 2 boas notícias, e tem uma outra também,
Paulo e o Espírito da Verdade. Amados, nós temos essas duas mensagens que são maravilhosas. Dois estudos que se vocês não assistiram, não percam, tá? Se você recebeu o link desse estudo na terça-feira pelo WhatsApp ou na quarta-feira em nosso canal no YouTube, assim que terminar de assistir esse estudo agora, vai lá embaixo do vídeo e vê, tá? Vou deixar alguns links. Tem muitos links. Dentre eles eu vou deixar esses dois estudos. As duas boas notícias e Paulo e o Espírito da Verdade. Para vocês entenderem que a revelação de Paulo foi algo específico. Paulo denominou de Evangelho da Graça. Por quê? Porque ele evidencia a graça. Agora, você pode estar se perguntando assim, ô abençoado irmão cristiano, como é que as pessoas aí no sistema encaram essa diversidade de pensamentos? Pentecostal, tradicional, sétimo dia, católico, espírita, etc. Todos falam de alguma forma de Jesus, direto ou indiretamente. Né? Como é que as pessoas aí fora encaram? Sabe como é que eles interpretam isso, amados? Existe uma passagem que o apóstolo Paulo fala sobre a multiforme sabedoria de Deus. Vocês devem ter lido já isso na palavra, tá? A multiforme sabedoria de Deus. E eles dizem assim: existem muitos pensamentos, muitas visões, porque a sabedoria de Deus é multiforme. Amado, veja que há uma astúcia terrível nisso aqui. Eles querem justificar a existência de diversas mensagens diferentes em nome de Cristo, dizendo que a sabedoria de Deus é multiforme. Amado, veja bem, é evidente que a sabedoria de Deus é multiforme, porque está escrito, mas essa multiformidade da sabedoria de Deus, ela está compreendida dentro de uma única verdade. O fato da sabedoria de Deus ser multiforme não significa que existam muitas verdades. Não, existe uma verdade e dentro dela a sabedoria de Deus tem muitas formas. Ou seja, a sabedoria de Deus, ela atua em todas as áreas. Isso que significa a multiformidade da sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus atua em todas as áreas de nossa vida, na nossa vida diária aqui nesse mundo material, em nossa vida espiritual. O conhecimento é muito grande. É por isso que diz que é multiforme. Amado, isso não tem nada a ver com muitas verdades. Porque se eu digo assim, não, o Batista está certo. Aliás, eu já ouvi isso. Não, Cristiano, eu creio que o Batista está certo do jeito dele, o Pentecostal está certo do jeito dele, o católico está certo. Não, amado, isso não existe. Verdade só existe uma. Então não é porque a sabedoria de Deus é multiforme que existem muitas verdades. Não, existe, repito, uma verdade. E dentro dessa verdade, a sabedoria de Deus tem muitas formas, muitas revelações, ela atua em todas as áreas de nossas vidas e por aí vai. Está muito claro isso, né? Então, amado, existe uma verdade. Essa verdade do Cristo ressuscitado foi revelada ao apóstolo Paulo, não aos demais apóstolos. Eles tiveram o papel deles, tá? Eles foram fundamentais. Eu não estou querendo desmerecer os outros apóstolos. Eu estou apenas dizendo que a revelação genuína da nova aliança foi dada para um apóstolo, o apóstolo dos gentios. Apóstolo este que nós hoje imitamos. Porque a palavra diz, ele mesmo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então nós aqui imitamos esse apóstolo. Ou seja, nós seguimos a sua doutrina, que na verdade é de Cristo. A mensagem da graça, amado, ela não é do Paulo. O Paulo não é dono da mensagem da graça. A mensagem da graça é de Cristo. De Cristo ressuscitado. Mas é de Cristo. Só que Paulo foi um instrumento de Cristo para que essa graça chegasse ao mundo, essa revelação. E ele fala aqui, ó, Gálatas capítulo 1, versículo 12. Vejam só. Perdão, 11 e 12, tá? Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Olha aí, ó. O que Paulo está dizendo aqui no 11? Vamos raciocinar aqui rapidinho no 11. O que o apóstolo está dizendo aqui? Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho, que a revelação, que a boa notícia, que por mim foi anunciada para vocês, Gálatas, não é segundo os homens. O que Paulo está dizendo? Olha, eu não aprendi isso aqui de Pedro.
Porque Pedro veio antes, né? Tiago, João, né? Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu não recebi dos outros apóstolos, eu não recebi de Gamaliel, que Paulo aprendeu, né, o judaísmo aos pés de Gamaliel, né, como Paulo fala. Olha, eu não aprendi a graça de Gamaliel, não aprendi de Pedro, não aprendi de Tiago, não aprendi de João. Não foi segundo os homens. Agora sim, versículo 12. Porque não o recebi de homem algum. Tá claro isso para você que está aí ao vivo? Nem me foi ensinado. Tá vendo? Eu não sentei aos pés de Gamaliel para receber o evangelho da graça. Eu não sentei aos pés de Pedro, que veio antes, Tiago, os apóstolos da circuncisão, dos judeus, da lei. Não. Mas eu o recebi por revelação de Jesus Cristo. Paulo recebeu por revelação. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele diz que ele foi arrebatado, ele fala numa terceira pessoa, né? Conheço um homem, tal. Mas quando você vê o contexto, obviamente, Paulo está falando dele mesmo. E ele cita ele mesmo na terceira pessoa, dizendo que foi levado ao paraíso, e ao terceiro céu e o paraíso, que são a mesma coisa, são sinônimos, né? Então Paulo esteve no terceiro céu, que é o paraíso. Ele disse: eu ouvi palavras inefáveis. Então o apóstolo Paulo, ele foi arrebatado para receber revelação. E ele recebeu de Jesus Cristo ressuscitado, Jesus Cristo já glorificado, já no paraíso, um entendimento para a nova aliança. Jesus Cristo ressuscitado revelou a Paulo tudo que o próprio Jesus havia feito no Calvário e ao ressuscitar. É isso que Paulo chama, repito, de palavra da cruz, de evangelho da graça. A multiforme sabedoria de Deus se estende dentro deste evangelho. Não existem outros evangelhos. O evangelho de Mateus, o evangelho de João. Não, esses livros aqui que constam na Bíblia não são evangelhos, eles são reportagens, são livros históricos. Mateus, Marcos, Lucas e João, e até o Atos dos Apóstolos, não são livros de doutrina, não são livros de revelação, são livros de história, né, que são importantes do ponto de vista histórico. Nós temos que entrar neles mais com sabedoria, entendendo que nem tudo ali está 100% de acordo com a verdade. Não está. Você pode notar que dentro dos livros históricos existem discrepâncias nos relatos. Então, são livros de história, não são evangelhos. Evangelho de Mateus, evangelho de João, evangelho... Não são evangelhos. Evangelho é um só. Evangelho da graça. Revelação da graça. Vocês estão entendendo? Nós estamos aqui hoje defendendo o evangelho da graça. Esse evangelho, ele está compilado em 14 epístolas. Já que o Senhor... Vamos raciocinar. Já que Jesus, ressuscitado, revelou a Paulo, quem escreveu as 14 epístolas de Paulo? Obviamente, foi Paulo. Então nós encontramos nessas 14 epístolas, é claro, muitas coisas que é a visão até pessoal de Paulo. Tem coisa que Paulo fala: eu falo como homem, falo como fora de mim, né? E existem recados, porque são cartas, são epístolas, né? Que foram escritas para trazer um recado, para trazer um mandamento, tal. Mas dentro dessas epístolas nós encontramos diversos entendimentos acerca da graça. Isso, amado, obviamente foi obra e graça do Espírito Santo, que fez com que o apóstolo escrevesse essas cartas, e no meio dos recados, de tudo que ele queria passar ali para as igrejas, o Paulo foi compilando esse entendimento, e graças a Deus chegou até nós hoje. Então louva a Deus que nós estamos defendendo a multiforme sabedoria de Deus dentro do único evangelho. Só há uma verdade, só há um evangelho, o evangelho da graça. Não existe outro, amado. Não existe outro. Vejam bem, o apóstolo Paulo, ele, por exemplo, pregou a graça para os Gálatas, né? Ele fala que os Gálatas foram chamados em graça. Vamos ler isso aí? Gálatas capítulo 1, versículos 6 e 7. Vamos ler o 6. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou
a graça de Cristo para outro evangelho. Ó, vos chamou aonde? Aonde? Vos chamou a graça. Está sublinhado aí. Eu estou admirado, eu estou maravilhado. Isso aqui, maravilhado no sentido negativo, tá, gente? Eu estou maravilhado, eu estou admirado. Eu estou perplexo, Gálatas. Não estou entendendo o que está acontecendo aí. Porque vocês foram criados na graça. Vocês foram chamados à graça de Cristo. E agora vocês estão se voltando para outro evangelho. Agora, abençoado, aí você vai se perguntar, mas Cristiano, o Paulo, você acabou de dizer que não há outro. Como é que Paulo fala de outro? Versículo 7. O qual não é outro. Tá vendo aí? Mas há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Quem são esses que perturbavam ali a igreja? Eram os judaizantes. Os que queriam que o povo daquela igreja e de todas as igrejas seguissem as obras da lei. Eles queriam que o povo guardasse sábado. Eles queriam que o povo os homens, no caso, fossem circuncidados. Obviamente, eles queriam que eles seguissem todos os outros rudimentos da lei. Porque esses judaizantes, eles até acreditavam em Jesus, mas eles misturavam Jesus com elementos da lei, com obras da lei. Assim como é feito hoje. As pessoas hoje dizem que pregam Jesus, mas elas misturam Jesus com diversas obras da lei que elas dizem que são da graça e não são. Então Paulo ficou maravilhado. Eu estou admirado porque vocês foram chamados à graça, eu ensinei a graça para vocês e agora vocês tão rapidamente estão se voltando para outro evangelho, para um evangelho falso, um evangelho que mistura Jesus com obras da lei, com circuncisão, com guardas de sábado, com observância de dias de festa, né? Festa de Pentecostes, festa dos tabernáculos, isso e aquilo. Ou seja, aqueles camaradas que invadiam as igrejas ali na época de Paulo, eles queriam que o povo fosse como os judeus, até mesmo os gentios. Eles queriam que os judeus continuassem com as práticas judaicas e queriam que os gentios se tornassem como os judeus também. Então Paulo falou, gente, isso aí não é evangelho. Não é outro, não tem outro. E o que tem aí é o quê? É perturbação. Paulo falou o quê? São pessoas que vos perturbam e querem perverter, olha só, amada palavra, perverter o evangelho de Cristo. O que nós vemos hoje, abençoados, é duro que eu vou falar, eu já falei isso aqui algumas vezes e vou repetir hoje. O que nós vemos aí fora da graça hoje em dia é uma perversão do evangelho. Eles têm templos bonitos, estrutura faraônica, né? Muitas denominações são, né, milionárias, até bilionárias. Tem muitos templos espalhados e muito luxo, e isso e aquilo, e estrutura, e grava CD, e tem canal de televisão, e tem muitos milhões, e tem muitos membros. São pervertidos. Não tem nada de evangelho ali. Não se enganem, amados, com estruturas faraônicas e bonitas e não sei o quê, e multidão. Lembre-se que a porta da multidão é larga e ela conduz à perdição. Você lembra do que Jesus falou? Jesus falou de duas portas. Uma é larga e Jesus falou, muitos vão até ela. Então você não pode se iludir com multidões. Ah, tem uma igreja ali que tem multidões, eu vou ali porque tem muita gente, é bacana, é bonito, eles cantam bonito, o pastor é legal, o pastor é engraçado. Não. Eles são pervertidos, ou eles estão pervertidos do ponto de vista do evangelho. Se não prega a graça, amado, se não evidencia a nova aliança, está pervertido o evangelho. Vocês estão entendendo? Porque só há uma verdade. Só existe um evangelho, que é o evangelho da graça, e consequentemente só existe uma verdade. Então está muito claro isso, né, abençoado? Muito claro. Então nós temos que pregar o evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo, ao apóstolo dos gentios, a graça, transmitir esse conhecimento para que haja verdadeira libertação. O desejo de Deus, certamente, é que o seu povo tenha uma única forma de pensar, amados.
Não tem esse negócio de cada um tem a sua visão, pentecostal, esse e aquilo, e católico, está tudo certo. Não. Vejam só. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 e 2. Vejam só. Portanto, se há alguma exortação em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, versículo 2, completai o meu gozo, para que tenhais o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, pensando a mesma coisa. É o desejo de Deus para a sua igreja, que a igreja pense a mesma coisa. É evidente que aqui Paulo está falando para uma igreja do ponto de vista de um núcleo, né? Porque a palavra igreja, ela significa reunião, né? Os chamados para se reunir. Igreja significa isso, chamados para fora para se reunir. Tá? Então, consequentemente, igreja significa estar reunido. Existe o conceito de igreja que é local, né? As igrejas que se reúnem nas casas, né? Como era no caso da igreja primitiva, e de vocês que estão ao vivo hoje. Existem muitas igrejas agora reunidas conosco, ao vivo, né? São famílias, grupos, muitos irmãos, né? Então existe esse conceito local e existe o conceito universal, ou seja, o conceito geral de igreja, né? Ou seja, a igreja somos todos nós. Todos nós. Você que está ao vivo, por exemplo, você pode estar em qualquer lugar do Brasil e muitos irmãos estão inclusive fora do Brasil agora. Estão ao vivo com a gente. Nós somos a igreja, estamos reunidos como igreja que somos. E existem igrejas do ponto de vista local. Aqui Paulo está falando para uma igreja local, obviamente, a igreja que se reunia lá, os filipenses, lá em Filipos. Só que isso aqui é uma visão, obviamente, para a igreja geral. A visão, o chamado de Deus é que nós, todos nós, igreja, de maneira geral, não só no sentido local, mas no sentido universal, do sentido da palavra igreja, que nós tenhamos uma mesma forma de pensar. Porque só é um evangelho. Você vai pensar assim, mas Cristiano, isso é muito utópico, né? É uma utopia pensar que alguém pode, que em algum tempo, né, a igreja possa estar... Não, mas eu não penso não, que é uma utopia não. Eu acredito que isso é perfeitamente possível. Agora, eu não creio, sinceramente, que a nossa geração verá isso, né? Mas eu acredito que nós estamos plantando a semente da graça para as futuras gerações colherem essa semente. Para que a vontade de Deus seja totalmente estabelecida, ou seja, que a igreja de Cristo, né, venha conhecer verdadeiramente o Evangelho, todos os eleitos, né, venham conhecer o Evangelho, e que as religiões acabem de uma vez por todas, ou diminuam muito. E que os eleitos de Deus, genuínas ovelhas, saiam dessas denominações, dessas chamadas igrejas, entre aspas, né? Que os eleitos saiam disso tudo, desses segmentos, desses pensamentos, e venham viver a verdade do Evangelho. Nós estamos aqui, repito, plantando a semente disso, da graça. A semente maravilhosa da graça. Para que no futuro as próximas gerações venham colher essa verdade. Porque a única maneira, amados, de nós corrigirmos a nossa caminhada, os nossos pensamentos, é por meio da verdade. É somente a verdadeira libertação que pode endireitar de fato a nossa vida e nos libertar completamente. Eu creio, amado, que a igreja pode alcançar sim esse nível de maturidade. Quando a igreja se voltar para Deus, como eu falei, quando os eleitos, né, as verdadeiras ovelhas, as genuínas ovelhas de Cristo, escolhidos desde antes da fundação do mundo, quando esse povo se despertar, como já está acontecendo, né? Hoje mesmo nós comentamos isso em nossa transmissão. A igreja as pessoas estão se despertando. Antigamente nós recebíamos, as mensagens que nós recebíamos, 95% ou mais era de ataque. Hoje é o contrário. 95% ou mais das mensagens que nós recebemos são de pessoas glorificando a graça, glorificando a Deus pela graça, pela libertação. Isso tem alegrado muito o meu coração. A cada mensagem dessa que eu recebo, eu vejo que estamos realmente no caminho certo, que estamos realmente fazendo uma obra maravilhosa, libertando vidas.
Ou seja, o povo está acordando aos poucos. O povo está se voltando, se convertendo verdadeiramente ao Senhor. Não a uma denominação, não a um pensamento filosófico ou teológico, mas a Deus, a Cristo. E aí o povo está se endireitando o seu caminho, observando a palavra, como diz o salmista, Salmos 119. Vamos ler o versículo 9. Muito bonita essa passagem aqui do salmista. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o de acordo com a tua palavra. Tá vendo, amado? Se você observar o seu caminho de acordo com a palavra da verdade, não tem erro, o caminho está correto. Vocês que estão na graça, amados, que tiveram a revelação desse entendimento maravilhoso, vocês estão no caminho certo. Vocês estão observando o caminho de vocês pela palavra, pela revelação genuína. Vocês foram libertos do sistema terrível, né? A maioria, né? Certamente há um ou outro irmão que já veio direto para a graça, o que é um privilégio. Mas a esmagadora maioria passou por esta ou por aquela religião e hoje está liberto completamente. Não só disciplinado, mas verdadeiramente liberto. Observando o seu caminho de acordo com a palavra da nova aliança. E eu louvo a Deus por isso. Alguns irmãos podem se perguntar também, como o abençoado cristiano, como é que eu posso identificar a verdade, né, no meio de tantos pensamentos? Existem até muitas pessoas aí que dizem pregar a graça, que misturam a graça com vários elementos alheios à verdade, né? Como é que nós podemos identificar a mensagem da graça genuína? Olha, amados, vamos dar alguns exemplos aqui de como nós podemos identificar a verdade. Veja bem, evangelho significa boa notícia, né? Boas novas. Então, dessa maneira, a pregação que supostamente se diz cristã, ela tem que passar por esse crivo. Ou seja, a mensagem tem que trazer verdadeiramente boas novas. A mensagem que é pregada tem que passar por esse crivo, por esse filtro, né? Ou seja, a mensagem ela necessariamente tem que trazer boas novas para o povo, para que ela seja considerada de fato evangelho. Evangelho significa boa nova, né? Então, a mensagem que você ouve, você que é ovelha, para você identificar que ela é realmente a graça genuína, ela tem que, acima de tudo, evidenciar a cruz, o que foi feito na cruz. E trazer para nós essa boa notícia de tudo que Jesus fez lá por nós. Vocês podem notar, amados, que tudo que nós ensinamos são notícias boas. Nós somos abençoados com todas as bênçãos, selados com o Espírito da promessa, salvos para sempre, mais que vencedores. Vai observando a sua posição. Tudo isso que Jesus fez, nos libertou do império das trevas, nos libertou da lei, né, nos fez morrer para o pecado. Pensa bem, isso aí são ou não são notícias boas? Pensa aí comigo. São notícias excelentes. Então, você vê que a nossa mensagem não está passando no filtro. Está passando nesse crivo. Ora, evangelho é boa notícia. Então, eu tenho que trazer boas notícias para o povo. Mas boas notícias espirituais, né? Não materiais, como o sistema faz. O sistema religioso faz as pessoas terem a visão material das coisas de Deus. Carnal, material. Não, a visão é espiritual. Então nós temos que evidenciar essas boas notícias que nos foram dadas de graça pelo Senhor. Quando uma mensagem evidencia isso, quando a mensagem faz com que nós conheçamos a justiça de Deus, que foi feita na cruz e na ressurreição, essa é uma mensagem genuína. 1 Coríntios 2,12. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer, olha aí, ó, o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha aí, amado, está sublinhado aí, gratuitamente por Deus. Ou seja, nós não recebemos o que é soprado no mundo, as doutrinas mundanas. É disso que Paulo está falando aqui, tá? Eu vou deixar embaixo do vídeo no YouTube, nós temos um estudo sobre isso. Eu vou deixar um link que fala sobre o espírito do mundo, para você entender isso, tá? Ou seja, o espírito aqui no caso é o sopro, é o que é soprado no mundo. Doutrinas que voam no mundo. Por isso que Paulo fala, inclusive, ele usa o termo ventos de doutrina.
são doutrinas sopradas. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte: nós aqui não recebemos esse vento do mundo, esse espírito do mundo. Nós recebemos o espírito que vem de Deus. Aí Paulo faz esse jogo de palavras, né? Para conhecer o que nos foi dado gratuitamente. Então a mensagem genuína, a verdade, o único evangelho, primeiro tem que revelar o que nos foi dado por Cristo e foi dado gratuitamente. Sabe, sem barganha, sem tomar lá da cá. Ah, faz aqui para ser salvo, faz um jejum ali para ser abençoado, sobe um monte, seja um fiel dizimista, guarda o sábado, faz isso. Não. Foi dado de graça. Você acabou de ler. E a mensagem, como eu falei agora há pouco, ela tem que nos revelar a justiça de Deus. Romanos 1,17. Porque no Evangelho, olha só, no Evangelho, tá vendo que o Evangelho tem que necessariamente ter essa característica aqui? Porque no Evangelho é revelada de fé em fé, de degrau em degrau, de estudo em estudo, de crescimento em crescimento, a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. O Evangelho, amado, tem que revelar a justiça de Deus. Agora eu pergunto para os amados, que justiça é essa que o sistema religioso prega? Que você tem que estar diante de uma imagem de escultura, fazendo uma adoração, participando de uma homilia, de uma missa, e comendo uma hóstia e participando da sagrada missa, para você ser uma pessoa para você ter contato com Deus, para ser uma pessoa abençoada, tem que confessar para o padre, tem que passar um óleo, tem que jogar água benta. Que justiça é essa que eu tenho que jejuar, tenho que subir um monte, tenho que fazer a campanha, tenho que ser fiel dizimista, senão eu não sou salvo. Se eu não jejuar, eu não sou santo, se eu não sou santo, eu não sou salvo, se eu não dou dízimo, eu sou ladrão, eu roubo a Deus. Olha quanto engano que o sistema coloca no povo, na mente do povo. E eu pergunto para você que está ao vivo, você que está pela gravação, que justiça é essa de Deus? Ora, se eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, pagar o preço, cumprir cerimônia, isso e aquilo, que justiça é essa? Não é de Deus, é minha então. Não, amado, você acabou de ler, nós temos que viver pela fé. O justo vive da fé. O que é fé? Fé é crer. A lei não é da fé. O apóstolo Paulo fala isso. Então, se você vive em obras da lei, ou em qualquer tipo de segmento religioso, ou obras religiosas, ainda que não sejam obras da lei de fato, mas sejam inspiradas na lei, porque assim, né, no meio do sistema religioso, existem muitas obras que de fato vieram diretamente da lei, mas existem obras que foram inspiradas na lei, em coisas que eram praticadas na lei. E aí tá cheio de obra da lei, de cerimonialismo, de paga-preço, disso, daquilo. Eu pergunto, amado, que justiça é essa? Não, amado, o Evangelho tem que nos revelar o que nos foi dado gratuitamente. Você leu comigo, gratuitamente. E tem que revelar a justiça de Deus. De fé em fé. Então essa é a primeira característica. Como eu vou identificar se é uma mensagem da graça? Verifique se essa mensagem ensina a gratuidade do que Deus nos deu. Verifique se essa mensagem evidencia a justiça de Deus. Um outro exemplo de como identificar a mensagem genuína, essa única verdade. Segundo exemplo, uma pregação verdadeiramente cristã. Ela não pode conter heresias no âmago dela. O que nós mais vemos aí são heresias. Exemplos. Eu sempre falo muito e vou dizer de novo. Essas campanhas e correntes que o sistema religioso faz. Onde você encontra isso na palavra de Deus? Campanha da rosa, campanha disso, campanha daquilo. Onde você vê o apóstolo Paulo ensinando isso às igrejas? Pesquisa aí nas cartas de Paulo. Paulo recebeu a revelação da graça, né? Nós encontramos, como eu falei agora há pouco, a revelação compilada, reunida, né, nessas 14 epístolas. Pega aí as epístolas e vê se há algum ensinamento. Ah, tem que comprar objeto, tem que passar um óleo aqui, fazer isso, fazer aquilo. Onde você vê campanha, entra na fila para receber imposição de mãos, tipo, o pastor passar um óleo na sua cabeça. Você não vê isso na palavra, principalmente nas cartas de Paulo. Isso é heresia.
Você quer ver heresia? As tais línguas estranhas que eles dizem que são línguas dos anjos. Não sei de onde eles tiraram isso. Só porque o apóstolo Paulo usa uma hipérbole, né? Ele fala, ainda que eu falasse a língua dos anjos. É um exagero que Paulo faz, proposital. A pessoa diz, não, que eu falo a língua dos anjos. Onde é que você vê Paulo falando isso literalmente? Não usando hipérbole, mas ensinando literalmente. Essas línguas pentecostais de balabalá, de reteté, de ribalaia. E eu vejo, não estou falando isso para debochar, não. Estou falando a verdade para você. Onde você encontra isso na palavra? Não tem isso aí. As línguas, o dom de línguas é um dom de idiomas. Pesquisa aí, abençoado. Nosso canal no YouTube tem 2 mensagens. É só pesquisar. A verdade sobre o dom de línguas. Atualmente, nós estamos agora em 2019. Nós temos 2 mensagens. É o volume 1 e volume 2. Mas eu estou pretendendo no futuro fazer uma mensagem de novo sobre esse tema e vou tentar fazer uma mensagem só. De qualquer maneira, pesquisa aí. Não sei quando que você está assistindo a gravação, né? Pode ser que você esteja assistindo já há alguns anos à frente. Não sei. Pesquisa em nosso canal no YouTube e você vai encontrar a mensagem, a verdade sobre o dom de línguas, para você entender isso aí. São heresias, mas você encontra no meio até de ministérios que dizem pregar a graça, você encontra essas línguas pentecostais. São heresias. Não existe isso na palavra. Como eu falei, veneração a Maria. Onde você encontra na Bíblia algum ensinamento, principalmente de Paulo, que você tem que adorar a Maria ou tê-la como uma espécie de participante da divindade? Não é porque o povo tem a Maria como se fosse uma 4ª pessoa, né? O pessoal inventou uma trindade. É outra coisa que não existe. Aliás, é outra heresia. Não existe trindade. Existe Jesus, que é Deus. Jesus falou, eu e o Pai somos um. O Pai habita em Jesus. O Paulo diz, em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aí o povo inventou uma trindade. Inventou o Pai, um velhinho barbudo, inventou o Filho e inventou o Espírito Santo, uma pombinha. É isso que o povo inventou aí fora. Só que agora não, já há muitos anos, né? O segmento católico inventou o que eu brinco, chamo de quadrindade. Porque é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo e a Maria. Para eles, a Maria é quase como se fosse uma divindade também. Eu pergunto, onde isso está na Bíblia? Não tem. Amado, quando você ouvir uma mensagem, verifica se está em linha com a palavra, se está em linha com o texto, com o contexto. E existe o contexto do texto bíblico, existe o contexto histórico e existe o contexto cultural. São 3 contextos que nós temos que levar em conta. Vou repetir. Tem o contexto do texto em si, contexto bíblico, né, e do texto que você está lendo. Existe o contexto histórico e cultural. Para você entender o que a Bíblia está dizendo. Quem escreveu, para quem escreveu, quando escreveu, por que escreveu e por aí vai. Ninguém disse que seria fácil, né, amado? Nós temos que lutar um pouquinho nesse sentido, temos que batalhar um pouquinho para conhecer a verdade, temos que estudar. Nós estamos aqui para isso, para fornecer para os irmãos, pela misericórdia de Deus, esses ensinamentos. E cabe a vocês também se esforçarem para ler, para estudar, para ouvir, pesquisar. Para você conhecer a verdade, para você saber que existem heresias até no meio de quem diz pregar a graça. Está cheio de heresia espalhada por aí, lamentavelmente. Então isso também não tem a ver com o Evangelho. O Evangelho não pode ter heresia. O Evangelho tem que apresentar tudo que nos foi dado gratuitamente, como nós vimos. O Evangelho tem que nos apresentar a justiça de Deus feita na cruz. E o Evangelho não pode ter heresias. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Vou ler aqui a Nova Versão Internacional. Partindo eu para a Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso para ordenar a certas pessoas, olha aí, amados, que não mais ensinem doutrinas falsas. Pegou aí ou não? Olha o que Paulo está mandando. Eu fui para Macedônia e eu roguei-lhe para você ficar aí em Éfeso e alertar esse pessoal que está ensinando aí na igreja doutrina falsa. Não pode ter isso dentro da igreja. Doutrinas que não estão em linha com a palavra, que não tem nada a ver com
contexto, com nada, são invenções. Ou então eles até leem a Bíblia, né? Mas eles retiram aquele versículo do contexto. É o que mais é feito por aí. Não, isso não é verdade. Por fim, uma outra característica que é óbvia, né? Uma mensagem, ela não pode envolver o povo com as obras da lei. Então a mensagem que faz a pessoa ser dizimista, entre aspas, jejuar, guardar sábado, né? E come Páscoa judaica que eles chamam de Santa Ceia, e faz isso, faz aquilo. Uma mensagem que envolve o povo com esse cerimonialismo todo não é evangelho de verdade. Gálatas 3, versículos do 10 ao 12. Vamos ler o 10. Todos, vejam só, amados, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha aí, amado. Olha aí. Uma mensagem que faz o povo viver debaixo da lei está colocando o povo debaixo de maldição. Se um pregador diz que você tem que ser dizimista, jejuar, sacrificar, guardar sábado, come Páscoa, faz isso, ele está colocando o povo debaixo de maldição. O povo que é abençoado no Espírito e deveria usufruir dessas bênçãos espirituais em sua vida, acaba vivendo debaixo de maldição. E muitos estão assim, amados, inclusive morrendo assim. Porque não tiveram a oportunidade de conhecer a graça. São até ovelhas. Mas uma vez que morrem assim, não tem galardão, amado. O Senhor, amado, tem duas coisas para nós. Uma ele já deu, que foi a salvação no nosso espírito. Quando nós morremos, quando esse corpo atual se desfizer, como Paulo ensina, ele será plantado e vamos colher um corpo novo. É promessa de Deus. E Deus, além disso, vai nos dar galardão. Ou seja, a recompensa pelo que nós fizemos pelo seu reino, né? Em nossa vida aqui terrena, o Senhor tem bênção para nós. Mas quem está debaixo de maldição não tem condições de receber galardão. Vai ser salvo, como Paulo diz, como pelo fogo. É salvo no espírito porque é ovelha, mas galardão não vai ter. Além de não poder usufruir, como eu falei, da graça maravilhosa. Então uma mensagem, para ela ser cristã de fato, ela não pode envolver as pessoas com obras da lei. Vamos ler de novo? Gálatas 3:10, e depois vamos ler o 11 e o 12 direto. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Ou seja, se você pratica uma obra da lei, você tem que praticar todas. Versículos 11 e 12. É evidente, olha aí, é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, que nós vimos já hoje, né? Ora, a lei não é da fé. Você lembra que eu citei isso aí? A lei não é da fé. Fé é uma coisa, lei é outra. Se você vive em obras da lei, logo você não está vivendo na fé genuína. Mas o homem que fizer estas coisas, ou seja, que praticar obras da lei, por elas viverá. E viverá como? Debaixo de maldição. Então, amado, o verdadeiro evangelho, ele não pode envolver você com obras da lei. Ele não pode envolver vocês com outras heresias, como eu dei alguns exemplos aqui. E o evangelho verdadeiro tem que apresentar para você tudo que foi dado para você gratuitamente e tem que apresentar para você a justiça de Deus realizada na cruz. Isso é evangelho. O resto é perversão. Como Paulo falou, você não é outro evangelho, é uns que vos perturbam, perdão, vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. E para encerrar, amados, quero dizer para vocês o seguinte: a mensagem cristã genuína, além disso tudo que nós falamos, ela tem que nos levar a praticar boas obras. Isso é fundamental. Veja, nós não somos salvos por obras. Não são boas obras que nos salvam. Nem obras da lei, nem boas obras. Quaisquer que sejam as obras, elas não salvam. As boas obras, que não é obra da lei, boas obras são obras, né, do reino de Deus. É fazer o bem, é amar, é ajudar o próximo, é ser uma pessoa correta,
iluminar o mundo ao seu redor, é ser a luz do mundo, né? Como se diz na palavra. Né? Isso são boas obras. E tantos outros exemplos. O Evangelho tem que nos levar a ter essas obras. As obras não salvam. As obras são a consequência da salvação. Entenderam? Elas não são a causa. Elas são a consequência de já sermos salvos. E eu encerro com Tito, capítulo 3, verso 14. E os nossos, ou seja, Paulo falando dos que pertenciam ali àquela igreja, e os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras. Olha aí, ó. Nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Tá vendo, amado? Nós não podemos ser infrutuosos. Não, nós temos que ter frutos. Bons frutos. Para quê, Cristiano? Para sermos salvos, para sermos abençoados, para sermos isso e aquilo, justificados? Não, é porque já somos tudo isso. Então, consequentemente, nós nos aplicamos às boas obras. Então, o Evangelho tem que nos levar a isso. Isso, amado, é Evangelho. Essa é a verdade que liberta. Se você está ouvindo uma mensagem, e eu agradeço a Deus de estar pregando, sim, uma mensagem que tem essas características. Veja bem, a glória não é minha disso, é de Deus. Nós somos o que somos pela graça. Então, se você ouve uma mensagem que evidencia a justiça, que te apresenta o que foi dado gratuitamente, que não coloca heresia na tua mente e que não faz você praticar obras da lei, e que também faz você ter boas obras, isso sim é mensagem da graça, é o Evangelho verdadeiro. E eu louvo a Deus, graças a Deus, que nós aqui vivemos nesse Evangelho, e em nome de Jesus eu recebo que assim viveremos para todo sempre, em nome de Jesus.